Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, nós aqui podemos ver uma parte em que o coração do Senhor se entristece com o ser humano. Se nós lermos a sua palavra, desde o princípio, nós vamos ver que o ser humano ele tem sido mal agradecido a Deus. Deus ele fez todas as coisas para o homem. Todavia o homem, por sua arrogância, por seu ego, ele preferiu desobedecer a Deus, preferiu ir contra os mandamentos de Deus. Acontecendo então que Deus, nesse momento, se entristece com o ser humano. Imaginem um pouco, Deus dá tudo de melhor ao homem. Deus olha em sua imaginação e já tem feito o homem, ele começa então a fazer as coisas. E quando ele faz, pelo último ele faz o homem. Faz o sol, faz a lua, faz as estrelas, faz as plantas, faz a terra, faz os céus, faz o mar, faz todas as coisas e por último deixa o homem. Porque Deus criou tudo para o homem, para que o homem pudesse viver sobre a face da terra. E quando ele vai fazer o homem, ele faz com que haja um sopro de vida sobre o homem, sobre a narina do homem, fazendo com que o homem tivesse vida. Porque o Senhor ele já tinha moldado o homem. O Senhor ele já tinha feito o homem do pó. Só que o Senhor viu que aquele pó não bastava, tinha que ter vida dentro dele. E o Senhor resolve soprar o fôlego de vida. Então dentro do homem agora tinha um espírito vivificante. Dentro do homem tinha uma alma. E essa alma procedeu do Senhor. O homem ele tinha o direito de fazer qualquer escolha. Ele poderia andar no jardim, ele poderia fazer o que bem quisesse, conversar com os animais, ele poderia andar e olhar para os lindos céus, as lindas plantas, os mares. Ele poderia olhar para toda a perfeição que o Senhor fez e assim contemplasse o Senhor por sua grandeza. Se já não bastasse, o Senhor cria uma mulher. O Senhor faz uma mulher da costela de Adão. Porque Deus viu que em todas as coisas que ele havia feito, até mesmo os animais, havia seus pares. E então Deus resolve dar o par a Adão. E quando Deus assim faz, ele percebe quantas coisas boas ele havia feito. Ele percebe as maravilhas que ele tinha feito. Porque em tudo Deus fez com amor. Em tudo Deus fez com alegria. Em tudo que Deus fez, Ele fez com aquela alegria, com aquele amor, com aquele prazer. Ele fez com aquele desejo intenso. Ele moldou o homem perfeitamente, ele fez os animais de forma perfeita, ele fez o sol, ele fez as estrelas, tudo de modo perfeito. Ele só pediu uma coisa ao homem. O Senhor poderia pedir várias coisas, mas ele só pediu uma coisa: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores comereis, menos do conhecimento do bem e do mal. A serpente vê isso, Satanás ele vê isso. E ele então vai tentar o homem. Ele consegue derrubar Eva, fazendo com que Eva comesse do fruto. E Eva deu do fruto a Adão.
Aquela mulher que era para estar ajudando Adão e Adão que era para estar protegendo o jardim, ambos falharam. E quando eles falham, a destruição começa a acontecer. O homem só tem a tendência a ficar mal. Adão, ele tem 2 filhos, Caim e Abel. E o pecado, ele já está tão impregnado no homem, já está se espalhando, que Caim é capaz de matar Abel. Se voltou contra o seu próprio sangue, sua própria carne, irmão. Ele mata o seu próprio irmão. A tendência é ficar cada vez pior, porque o pecado, a desobediência que Adão assim fez, tornou o mundo uma tragédia. O próprio Deus falou a Adão: por causa do teu pecado, o mundo está em maldição. Por causa do pecado de um só homem, então entrou o pecado para toda a humanidade. Foi necessário então o Senhor ver para o homem, porque o homem já estava possuído pelo mal. O homem já estava em uma forma que nem mesmo em seu coração ele se arrependia de seus erros, de suas falhas, de seus pecados, de suas iniquidades. O homem, ele não se arrependia mais. E quando Deus viu aquela nação, aqueles homens, milhares e milhares de homens, não se arrepender dos seus pecados, Deus se entristece com aquilo. Aqui está a tristeza de Deus. Deus, ele se entristece com tudo que havia feito, porque todas as coisas que ele havia feito com prazer, todas as coisas que ele havia feito com carinho, com alegria, todas as coisas que Deus havia feito com um perfeito amor, estava agora se voltando contra Deus. O homem estava se voltando contra Deus por causa de seu pecado, porque a palavra deixa claro que todo aquele que peca é inimigo de Deus, porque transgrediu uma lei de Deus. Todo aquele que é desobediente ao próprio Deus e se torna inimigo de Deus. Nós podemos ver aqui a tragédia que Adão deixou sobre a face da terra. E esses homens agora, tendo pecado dentro de si, faz tanto mal que o seu mal chega às narinas do Senhor. O Senhor, quando cheirava, nos primeiros dias da criação, cheirava um cheiro bom, como um perfume doce, um perfume cheiroso, um perfume de doce harmonia ao seu paladar, ao seu cheiro, dentro de si. Todavia agora, quando o Senhor cheira, é um mau cheiro, porque o pecado fez isso. Todavia, quando o Senhor cheira, não é mais um cheiro bom, não é mais um cheiro suave, não é mais um cheiro que o agradasse, é agora um cheiro terrível. Terrível por causa da iniquidade, da maldade do ser humano. O Senhor sempre quis o bem do ser humano. Ele mesmo deixa claro: os meus pensamentos ao vosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos bons. Se o ser humano ele decide viver a vontade de Deus, ele vai viver coisas maravilhosas. Se o ser humano ele decide obedecer a Deus, ele vai viver os melhores dias de sua vida. Eu sei que é difícil por causa que Adão, quando pecou, deixou então este mal ao mundo, fazendo com que o homem sentisse um vazio. Sabe qual é esse vazio? É o vazio em que Adão, ao invés de estar se preenchendo com o Senhor, ele está agora longe do Senhor. Esse é o vazio que Adão deixa no ser humano. Adão agora vai procurar outra coisa e esquece de estar com o Senhor. Tem muitas pessoas que vai buscar agora em bebidas, festas, prostituições, seu próprio ego, em riquezas. Tem muitas pessoas que buscam então sua fama, seus bens materiais e tenta preencher com tudo isso o espaço que deveria ser do Senhor.
O espaço que deveria ser de Deus agora está sendo de outras coisas. O ser humano ele abandonou a Deus. O ser humano ele entristeceu a Deus. Quando no versículo de número 6, do capítulo de número 6 de Gênesis, diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Aqui está dizendo, o Senhor se entristeceu de ter feito o homem. Pouco tempo antes, o Senhor tinha feito o homem com bastante alegria. Agora ele se entristece de haver criado o homem. Isso porque o homem não foi grato. Imagina você ajudar uma pessoa desde criança, desde pequeno, há muitos e muitos anos, e essa pessoa só ter para você o desprezo. Você oferece o bem e a pessoa te oferece o mal. Você dá carinho e a pessoa dá desprezo. Você dá o amor e a pessoa dá o ódio. Você dá a paz e a pessoa dá a guerra. Você dá o seu melhor e a pessoa dá o pior que ela tem. E você olha e diz: como pode? Como pode isso acontecer? O que fiz eu para merecer isso? Qual mal eu fiz a essa pessoa para merecer tamanhas e tamanhas coisas? O problema nunca esteve em quem fez o bem. O problema é que, como o pecado se agravou, as pessoas não sabem agradecer. De modo geral, as pessoas não sabem agradecer. Eu não estou dizendo que a maior parte das pessoas não sabem agradecer, eu estou dizendo as pessoas não sabem agradecer. Porque se alguém se acha justo, então olhe para si bem direitinho e veja se você não entristece o Senhor em um dia de sua vida. Porque por mais que nós busquemos melhorar, uma hora ou outra acontece uma falha, seja por palavras, seja por ações, seja por pensamentos, e acabamos entristecendo ao Senhor. É por isso que nós devemos ter misericórdia em nosso coração. É por isso que nós devemos amar, é por isso que nós devemos ter a presença do Espírito Santo em nosso coração. Porque somente Ele pode nos ajudar a fazer o bem. Somente Ele pode nos fazer gratos. Porque o ser humano, quando pecou, deixou de ser grato por si mesmo. Então ele começou a depender cada vez mais da ajuda de Deus, até mesmo para agradecer. Jesus, ele nos ensina muitas coisas, e uma das coisas excelentes que ele nos ensina é: amem a Deus acima de tudo, amem ao teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que eu fiz o mundo com amor, da mesma forma que eu fiz o homem com amor, então amem, amem. Aí está a diferença. Quem ama a Deus vai buscar obedecer a palavra de Deus. Todavia, aqueles que não amam ao Senhor desobedecerão a sua palavra. E não adianta colocar desculpas. O que o Senhor quer é que o homem confesse o quanto ele é dependente do Senhor, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando o homem se reconhece como dependente do Senhor, ele buscará ajuda no Senhor. E assim o nome do Senhor será glorificado sobre a vida daquele que o buscou. Exatamente porque quando o homem ele faz com que a sua alma se derrame perante o Senhor, ele, em outras palavras, está dizendo: Senhor, eu não quero mais viver sem a tua ajuda. Eu não quero mais viver sem o Senhor. Eu não quero mais viver um dia de minha vida sem que a tua presença esteja comigo. Sem que a tua presença, ó maravilhoso Deus, esteja comigo. Aí está a diferença. Quando o homem compreende que ele é necessitado do Senhor, ele entregará a sua vida ao Senhor. Enquanto tem muitas pessoas que não compreendem o quão triste muitas vezes deixa a Deus por causa de seus erros, suas falhas e seus pecados, buscando os seus próprios interesses, não aceita a Jesus.
Outras entendem o quanto são dependentes do Senhor. E quando entendem isso, buscam entregar a sua vida ao Senhor, buscam o alegrar todos os dias. A palavra diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A palavra deixa claro: não podemos entristecer ao Espírito Santo, não podemos entristecer a Deus, não podemos entristecer, ainda que difícil seja, ainda que complicado seja, mas é melhor negarmos a nossa própria vontade e fazermos a vontade de Deus do que não fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. O difícil de seguir a Jesus é exatamente isso: o homem não querer se negar. O homem não querer abandonar as suas práticas imundas. O homem não querer abandonar suas práticas terríveis. Aí está o difícil de seguir a Jesus. Aí está o difícil de levar a cruz. Mas é necessário. É necessário levar a cruz. É necessário seguir a Jesus. É necessário obedecer a Deus, é necessário fazer a vontade de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, quão longe estamos do Senhor. Deveríamos cada vez nos aproximar, todavia outras coisas tomam tempo que era para dar tempo ao próprio Deus. E o que era para ser tempo dado a Deus acaba sendo tempo para dar a outros afazeres. Marta estava tão inquieta que olhou para Maria e queria que Maria a ajudasse. Todavia, Jesus diz: Marta, Marta, andas inquietas. Tem muita gente andando inquieta hoje em dia. E por andar, olha isso, por andar inquietas também atrapalha aqueles que querem ouvir a palavra. Porque Marta já estava inquieta e por estar inquieta queria que Maria ajudasse para servir a Jesus. Jesus deixou claro: andas inquietas, todavia nenhuma dessas coisas é necessária. Maria, pois, escolheu a boa palavra, a boa coisa, e isso não lhe será tirada dela. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus. Tem pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Tem pessoas que esquecem de Deus, mas as que se lembram de Deus o servirão por todos os dias de sua vida, o glorificarão por todos os dias de sua vida, para todos sempre alegrando ao Senhor. Jesus, quando morreu na cruz, ele fez com que houvesse então uma reconciliação entre Deus e os homens, ou melhor, entre os homens e Deus. Porque Deus sempre quis se chegar aos homens, ainda que os homens muitas vezes o entristeceu, mas é necessário e foi necessário o Senhor morrer na cruz e até hoje está conosco. Porque o Senhor não somente morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi elevado depois de 40 dias e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, se quisermos alegrarmos a Deus, temos que nos aproximarmos de Deus. Se quisermos alegrarmos o Senhor, temos que nos aproximar do Senhor. Se quisermos glorificarmos cada vez mais ao Senhor, temos que ter comunhão com o Senhor. Temos que o alegrar todos os dias de nossa vida, para todo o sempre. Ore junto comigo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor não me abandonou, o Senhor não me deixou, mas sempre esteve aqui comigo. Ainda que eu me afastei do Senhor, mas o Senhor tem os olhos de águia, porque o Senhor vê tão distante que nem mesmo eu posso compreender. E o Senhor já via eu vindo caminhar novamente para ti. O Senhor me observava e nunca me abandonou. Sempre esteve comigo. Eis-me aqui em tuas mãos. Usa-me a mim, ó Senhor. Alegre eu ao Senhor todos os dias de minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.